Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Lucas, capítulo 5, versículo 32. O Senhor Jesus disse claramente: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Nas Bíblias modernas, retiraram a palavra ao arrependimento. Mas pastor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vim chamar pecadores. Arrebanha pecadores e esses pecadores continuam na sua libera total. Né? Mas a palavra diz: vim chamar pecadores ao arrependimento. Bem claro. Né? E aqui, pecadores, pecado. Mas o que é isso? Percebem? Muitas pessoas não aceitam de jeito nenhum que elas são pecadoras. Por quê? Porque nos conceitos que as pessoas próprias elaboraram nas suas cabeças, né, o pecado é uma coisa assim tão absurda, tão nojenta, tão, sabe, que não, essa pessoa não comete essas coisas. Por exemplo, assassinar. Isso é um pecado, ela não faz. Roubar conscientemente, enfiar a mão no bolso de alguém, na carteira e roubar. Não, essa pessoa não faz. Passar a perna descaradamente em alguém. Não, essa pessoa não faz. Né? Então, com esses conceitos, as pessoas chegam à conclusão: eu não sou pecador. Já viu? Eu não faço isso, e fazem uma lista, né? Uma senhora, né? Não, eu não sou pecadora. Pecadora, eu conheço uma vizinha, olha, é triste isso aí. Coitado do marido, se esforça. Outro dia eu vi desde a minha janela, entrou um outro homem na casa e ficaram aí e tal, e só de noite o coitado do marido chegou. Então, na cabeça dela, pecadora é aquela mulher, porque traiu o marido na própria casa, toda, né? Que coisa. Isso é pecador. Isso é pecador. Então, nós aqui nos deparamos com um problema. Como fazer algo se você não entende cada palavra? Arrependei-vos dos vossos pecados. E a pessoa, não, eu não tenho pecado, então isso não é para mim, porque eu não tenho pecado. Né? Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Vim chamar pecadores ao arrependimento. E voltamos. A pessoa escutou essa frase, é o versículo de Lucas 5, 32. O Senhor Jesus dizendo claramente: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E a pessoa imediatamente se analisa: não, mas eu não sou pecador. Porque a pessoa pensa conscientemente que pecador é um assassino, um ladrão descarado, uma pessoa corrupta, um homem que trai a sua esposa.
E ele não faz nada disso, portanto ele não é pecador. Ou uma mulher pensa a mesma coisa e... Não, mas eu não... Não, eu me dedico ao meu marido, aos meus filhos, eu não sou pecadora. Então, falhar em entender o significado das palavras leva as pessoas para bem longe do apelo que o próprio Deus nos faz. O que é o pecado? Para início de conversa, o que é o pecado? Para nós mesmos, não saiam com uma definição teológica. Pecado é... Não. O que é pecado? Sabe o que é pecado? E agora estou falando para cristãos bíblicos. Pecado é o que nós gostamos. Percebeu? Nem tudo. Nem tudo. Mas poderia? Como assim, pastor? Nem tudo, mas poderia. Deixa eu explicar. A palavra de Deus nos dá um parâmetro. Até por um bocado de pão o homem prevaricará. Mas como é possível prevaricar até por um bocado de pão? Eu afirmei agora, pecado é o que nós gostamos. Nem tudo, mas poderia. Explicando. Nós gostamos de estar com a nossa família? Sim, gostamos. Um homem gosta de estar com a sua esposa? Sim, é natural, que é muito bom. A esposa com seu marido? Ótimo, que bom. Então, nem tudo o que nós gostamos é realmente pecado. Mas poderia. Como assim? O Senhor Jesus diz claramente, se alguém amar mais, e aí ele faz uma lista de pessoas importantíssimas, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, sua filha, percebe? Nós gostamos. E poderia se transformar em pecado. Quando? Quando nós amássemos mais isso do que ao Senhor. O que é pecado? O que nós gostamos. Nem tudo, mas pode se transformar em pecado. E há uma série de coisas que nós gostamos. Hoje de manhã me veio assim um print daqueles, Uma jovem dizendo, você sabia que o leite faz mal à saúde? E temos que dar a mão palmatória realmente, depois que enfiamos não sei quantos litros, numa vaca. Aquela expressão, doses cavalares, uma dose cavalar, porque são umas injeções desse tamanho. Não. Injetam no coitado do animal. Deus criou o gado, as vacas, o gado vacuno, para isso? Não. Deus não criou nenhum animal para receber substâncias químicas. Deus não criou nenhum animal, nenhum, para isso. Mas a tal da ciência fez acreditar a humanidade inteira que é importantíssimo injetar esses químicos. Bom, portanto, temos que dar uma palmatória. Realmente o leite desse animal, e quem cria sabe que uma vez que injetou várias coisas, tem que deixar vários dias, uma semana, 10 dias, uns quantos,
que não se pode consumir esse leite. Mas por quê? Porque eles sabem que essa injeção foi diretamente para as ubres da vaca. Vai para o leite da vaca. É por isso que quem cria não toma esse leite, joga fora, faz qualquer coisa. Então, esse printzinho. Você sabia que o leite faz mal? Realmente, esse leite aí faz mal, né? Quadro seguinte, ela bebendo uma garrafa daquela bebida mundial conhecida, né? Pretinha, escurinha. E aí? Esse aí não faz mal? É pior ainda, né? Nós estamos dentro desse ambiente, né? Nós estamos dentro desse ambiente, um ambiente hipócrita. Nós vivemos num mundo hipócrita, completamente hipócrita. Mas vamos lá, o que é o pecado? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é a iniquidade, né? E o que é iniquidade? O oposto de iniquidade é equidade. E o que é equidade? Equidade tem a ver com uma balança, né? Iniquidade é quando a balança está pendente para um dos lados. A equidade é quando a balança está equilibrada. Então, com essa figura em mente, o pecado é iniquidade. O pecado está um desequilíbrio, um desbalanço, né? Está fora do que Deus estabeleceu. Isso é pecado. Pecado é estar fora do que Deus estabeleceu. Pecado é estar fora da vontade de Deus. Ok? 1 João 3,4. Estar fora da vontade de Deus. No momento que a pessoa está fora da vontade de Deus, se transforma em um iníquo. Pode ser uma pessoa maravilhosa, o melhor dos vizinhos, uma boa fama entre seu bairro. Não, aquela pessoa é... Mas se ela está fora da vontade de Deus, é um iníquo. Origem. Nós sabemos quando se originou. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, tomou-lhe do fruto, comeu. Árvore agradável aos olhos. Sabemos aquele versículo. Comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí entrou o pecado no mundo, né? Isso o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? O pecado trouxe como consequência a morte. Não só a morte espiritual, naquele momento em que eles, os primeiros pais, desobedeceram ao Senhor. Nesse instante morreram espiritualmente, perderam essa comunhão aberta que eles tinham com Deus, mortos espiritualmente. Muitíssimo tempo depois, cessaram de respirar, morreram fisicamente. E quando nós nascemos, já nascemos mortos diante de Deus. Podemos ser um lindo bebezinho. Ai, pastor, olha esse bebê, vai dizer que é um anjinho. Não, é muito fofinho. Eu já vi na Amazônia, eu já vi filhote de onça. É uma coisa, é uma gracinha o filhote de onça.
mas é onça. Agora dá para pegar, porque é do tamanho de um gato, né? Tão fofinho, né? Faz os seus grunhidozinhos, a onçacinha, e quer pegar com suas garrinhas, que estão tão pequenininhas, do tamanho de um gato. Deixa ele crescer, que fica bem maior do que um cão, que pode atacar uma vaca e puxar uma vaca para uma árvore. Era aquele filhotinho. O ser humano é igual. Quando nasce, é um pecador. É um pecador. É igual que nós. Né? Só que nós nos deixamos envolver pela fofurice que está na nossa frente e pensamos, não, é um anjinho. Não é um anjinho, é um ser humano pecador, e por isso que é tão importantíssimo entregá-lo a Deus, apresentá-lo numa igreja. Não, é importantíssimo batizá-lo. Né? Por isso, tá? O ser humano já nasce morto diante de Deus. Né? Por isso o Senhor Jesus explica a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Carne é um corpo com alma. O que é nascido de um corpo com alma é corpo com alma. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso vos disse, é necessário nascer de novo. Né? A universalidade do pecado. Lá em Salmo 51, nós conhecemos esse salmo, Salmo 51, onde o rei Davi, né, diz no versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando que a mãe dele, né, era uma mulher, né, de vida dúbia e coisa assim, e em pecado eu fui... Não! Ele está reconhecendo a condição humana de todos nós. Nós nascemos e já desde a nossa concepção, antes do próprio nascimento, nós já estamos, né, contaminados por aquilo que a Bíblia chama de pecado, mortos diante de Deus. Lá em Eclesiastes 7:20 diz o seguinte. Eclesiastes é o livro que está depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso não existe. Né? Todos nós somos pecadores. E o apóstolo Paulo nos diz aí em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, o seguinte: como está escrito, não há um justo, nem um sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos, todo ser humano. Por quê? Porque nós já nascemos com essa natureza decaída. Desde quando? Nós dizemos a origem, lá em Gênesis 3:6, desde a queda de Adão e Eva. Né? Nós pecamos contra Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, não precisam procurar, nós sabemos Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os mandamentos. Né? Deus estabelece uma regra absoluta: não terás outros deuses diante de mim, não te inclinarás a eles, não farás para ti imagens. Né? Então, o primeiro pecado que nós poderíamos cometer é o pecado de idolatria.
Por isso eu afirmei no início da mensagem, o que é pecado? O que nós gostamos? Não, pastor, mas eu gosto da minha família, eu gosto do meu pai, da minha mãe, eu amo. E o Senhor Jesus diz, se alguém amar mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, sua filha, mais do que a mim, diz Deus, né? Não é digno de mim, está fora. Essa é uma idolatria. Não precisou fazer uma imagem, uma escultura, acender velhinhas e coisas assim. Não precisou. Mas só o fato de amar demais a isso, a essa pessoa, acima do próprio Deus, já coloca imediatamente debaixo de idolatria. Pecamos nós, então, por essa idolatria. Lá em Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui é a humanidade que acabou adorando. Nesse instante nós sabemos qual é o país que tem a maior quantidade de vacas. Todo mundo responde, Índia. Qual é o país onde não se pode matar as vacas? Índia. E aí nós perguntamos, por quê? Porque eles adoram esse animal. Por isso. Porque eles continuam achando que as vacas são um avatar do Deus, me parece, Vishnu. Uma coisa assim. Não dá nem para se meter a estudar essas crenças indianas, porque eles têm milhões de deuses. Não são dezenas de deuses, não são centenas de deuses, milhares de deuses, eles têm milhões de deuses. Não? E aí? E a Índia já deve estar por passar em número a população da China. E aí? É muito triste. Né? Muito triste. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Lá tem um templo, um lugar turístico, um templo dedicado aos macacos. Aparecem macacos de todo lado e os turistas acham graça que o macaco pegou o celular e levou lá na ponta de uma árvore, coisas assim. Lá tem um outro templo onde está rodeado de ratos e ratazanas. Não sei se já viram. E aí as pessoas levam comidinha, colocam em pratinhos, leite em pratos, e vem os ratos e ratazanas, comem, e os turistas lá observando isso e tal. São coisas agora, não isso passou, isso aí faz séculos atrás. Não, agora. Faz parte do roteiro turístico da Índia. Assim como o roteiro turístico de alguns países. Peru, Machu Picchu. A primeira coisa que pensam quando se fala Peru, Machu Picchu. E lá na Índia, os templos, esses templos aí. É pecado contra Deus. É possível pecar contra o próximo. 1 João 4, 20. Pecados contra o próximo. Como assim? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
Né? A que se refere isso aqui? Se refere a não estar nem aí com o nosso próximo. É só virar a folha e você vai encontrar 1 João 3,17, onde está escrito: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? E o apóstolo continua: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, da boca para fora, mas de obra e em verdade. Ai, pastor, mas eu não sou rico. Se eu fosse rico, não, você pode. Um dia desses apareceu na minha porta alguém que eu sei que passa perto, necessidade. O que eu fiz? Eu peguei um pouco do arroz que eu tenho em casa, um pouco do feijão, tranquilo, dava para uma semana para ele e a mulher comerem. Foi o que eu fiz. Me empobreceu? Não. Foi uns quantos quilos de arroz, foi uns quantos quilos de feijão. Não fiquei mais pobre, nem passando necessidade, porque eu compartilhei isso com essa pessoa. Mas eu tenho certeza que essa quantidade que eu dei, deu pelo menos para fazer um feijão com arroz durante um pouco mais de uma semana para 2 pessoas. Então é isso. É possível pecar contra o próximo? Sim, quando a gente se fecha, não quer nem saber, que se rale todo mundo. Não é por aí. Para o cristão, não é por aí. Para o cristão, até se o nosso inimigo está passando necessidade, se ele estiver com fome, é dar um prato de comida. E é o nosso inimigo. Mas aí eu estou cumprindo a vontade de Deus. Para o cristão, a nossa regra é: você está cumprindo a vontade de Deus? Só isso. Se respondemos sim, eu estou cumprindo a vontade de Deus, então está tranquilo, está tudo tranquilo, continue tranquilo. Mas se você, como cristão, sabe, eu acho que não estou cumprindo a vontade de Deus, percebe? Nas ditas igrejas, cumprir a vontade de Deus se reduz em trazer mais gente para o culto. Por isso que eles fazem de tudo para trazer tudo que é amigo, conhecido, contato que eles têm para o culto. Porque detrás disso tem outro, que é trazer os dízimos. Percebe? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E o que eu estou colocando aqui para vocês, como cristãos, é: pergunte-se, eu estou cumprindo a vontade de Deus? Sim, então está tranquilo, fique tranquilo, graças a Deus. Continue assim, aumente mais isso. Nós podemos pecar contra nós mesmos, Contra nós mesmos podemos pecar. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Percebe? Há certos pecados que é contra nós mesmos. Nós mesmos. E o versículo 19, o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fujam da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Nós temos que cuidar. Não somente estamos fazendo a vontade de Deus com respeito ao nosso entorno, mas estamos fazendo a vontade de Deus com respeito
ao nosso próprio corpo, à nossa própria saúde. Não é só como estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, mas também eu estou cuidando do meu templo, que ninguém vai cuidá-lo. Eu que tenho que cuidá-lo. Há pecados internos. Como assim? Pecados que não aparecem fora. Em Mateus 5, 27 e 28, o Senhor Jesus coloca isto bem claro. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Então, se eu não for atrás de outras mulheres, eu for fiel à minha esposa, então está tranquilo, de acordo com os antigos. Mas no versículo 28, o Senhor Jesus disse bem claramente: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar é olhar, né? Está atentando aí, ficar atento. Atentar numa mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. De acordo com os conceitos dos antigos, isto para os judeus, adultério era quando aquele homem casado ia para outro lugar, deitava com outra mulher, aí cometeu adultério, certo? E o parâmetro que o Senhor Jesus coloca para nós é completamente diferente, no sentido de ser muito mais radical. Não precisa nem tocar, nem ir, nem chegar aos finalmente. É só olhar e no seu coração já adulterou, já fez. Percebe? A regra do Senhor Jesus é muito mais extrema, muito mais radical. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta coloca o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas pessoas, exatamente aquelas que eu me referi no início, aquelas que olham para si, analisam a si mesmas e chegam à conclusão que elas não são pecadoras. E aí essas pessoas também se ressentem porque Deus não escuta a oração delas. Se elas não são pecadoras, Deus deveria escutar a sua oração. É a lógica humana. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós precisamos entender, que o pecado separa o homem de Deus. Romanos 6, 23, o apóstolo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus nosso Senhor, por Cristo Jesus nosso Senhor. Há uma necessidade de arrependimento. Atos 17, 30. Atos 17, 30. Onde encontramos o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora
a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. E aí é onde voltamos ao ponto inicial. Muitas pessoas, consideradas, não, são pessoas decentes. Essas pessoas decentes analisam a si mesmas. Não. Olha, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não minto. Chegam ao ponto de afirmar que elas não mentem. Eu não minto. Alguém bateu na porta, criancinha foi olhar, era um cobrador. E essa pessoa que não mente, diz para a criancinha, diz para ela que a mamãe não está. Vai lá, diz para ela que o papai não está. E a criança vai lá na porta e diz, a minha mãe não está, o meu pai não está. Ou pior, o mais engraçado é quando diz, a minha mãe diz que não está. Aí foi, né? Mas é essa pessoa que não mente, que ela afirma, eu não roubo, eu não mato, eu não minto. É essa mesma pessoa. Essas pessoas aí precisam se arrepender. Precisam reconhecer, começar a aprender o que é pecado. Não precisa ser um assassino, um serial killer, um marginal daqueles, desalmado que mata assim por qualquer coisa, que mesmo levado para a prisão, lá na prisão ele mata 3, 4 dentro do cárcere. Não precisa chegar a esse ponto para recém começar a considerar que é pecador. Não. Pecador somos todos nós. Falhamos miseravelmente se nós fôssemos comparados com a lei de Deus. Cada um de nós estaria perdido. E o apelo de Deus é arrependam-se, arrependam-se. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz claramente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entre esse grupo religioso, chamados igrejas, tem aquela mania de colocar nos seus carrões 4x4, nos seus carros chiques, Deus me deu, bênção de Deus, coisas assim, colocam Deus é fiel, para que os outros motoristas na estrada vejam, olha o carrão aí, olha, é crente, é Deus é fiel. E eles cantam, Deus é fiel, fiel a mim. Essa é mais triste, né? Deus é fiel a mim. Não, o Senhor Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E aqui nesse versículo de João, 1 João 1,9, se, condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para perdoar, porque confessamos, porque a vontade dele é que confessemos, que nos arrependamos desses pecados. Por isso ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Qual seria a solução para toda essa questão do pecado que todos nós temos? João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus. Isto nos leva para Atos 4, capítulo 4, versículo 12, onde está registrado o seguinte:
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Antes de terminarmos, em Pedro, capítulo 2, na primeira epístola, versículo 24, o apóstolo Pedro registra o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Todos os nossos pecados foram colocados em cima do Senhor Jesus. Os pecados que eu cometi, os que eu cometo e os que eu ainda vou cometer. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa carne, nesse mundo tenebroso, nós somos pecadores. As pessoas ao nosso redor podem nos considerar pessoas decentes, não gostam de nós porque nós somos crentes, mas eles reconhecem, essa pessoa é muito decente, muito correta, mas eu não vou com a religião dela. Esses são outros 500. Mas a questão é que, mesmo sendo considerados pessoas decentes, nós sabemos, nós somos cristãos e sabemos que somos pecadores. E que a vontade de Deus é que nós reconheçamos isso todo dia, e todo dia nós confessemos: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. Concluindo, em Romanos 5:8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Depois que nós nos esforçamos para ser melhores pessoas, aí sim. Não. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fechando, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Queira o Senhor Deus nos conceder compreensão destas verdades da sua palavra. Amém. Amém.